Meu nome é Tessa Allen, e eu tinha 17 anos quando minha mãe me deixou em um ponto de parada na beira da rodovia para me ensinar uma lição. Dessa vez, ela não gritou. Essa foi a pior parte. Apenas apontou para um banco e disse: "Senta, pensa, aprende." Eu ri, porque achei que fosse blefe. Na minha família, nunca existiram consequências de verdade. Existiam silêncios. Existiam culpas. Existiam sorrisos para estranhos e ombros frios para mim. Mas então ela voltou para o carro. Eu vi a porta se fechar. Vi as luzes de freio apagarem. Senti o motor arrancar como se ela tivesse ensaiado aquilo. Fiquei ali, com a mochila nas costas, o orgulho ferido e um celular que já estava morrendo. Disse a mim mesma que ela daria a volta em 1 minuto, que era só uma tática de susto, que qualquer mãe pararia. 5 minutos passaram. 10, 20. Ela nunca voltou. Quando a tela ficou preta, algo dentro de mim se encaixou no lugar. Se ela queria que eu entrasse em pânico, eu não daria essa satisfação. Se queria que eu rastejasse de volta, agradecida, eu faria meu próprio caminho. Então comecei a andar 6 milhas pelo acostamento, contando os passos para não contar o medo. Os carros passavam tão perto que faziam meu cabelo balançar. Mantive os olhos para frente e o maxilar travado, porque eu sabia que, no momento em que chorasse, não conseguiria parar. Depois disso, não tive mais notícias deles. Não por anos. Cresci rápido, construí uma vida que não podia ser tirada de mim e disse a mim mesma que o passado tinha ficado para trás. Até ontem, quando chegou um convite de chá de bebê com os nomes deles no remetente. Eu rasguei ao meio. E foi aí que a verdadeira lição começou. A briga começou do jeito que todas as nossas brigas sempre começavam, com algo pequeno que nunca era realmente pequeno. Estávamos em uma viagem de família, espremidos dentro do carro, fingindo que gostávamos uns dos outros. Minha mãe, Catherine, mantinha as mãos firmes no volante e a voz presa em mim. Para de se curvar, ela disse. Você parece ingrata. Eu encarei a janela. Estava cansada de ser corrigida como se fosse um erro que pudesse ser passado a ferro. Cansada do jeito como ela elogiava meus irmãos só por respirarem, enquanto media minha respiração como se estivesse errada. Eu disse: eu não estou me curvando. Estou sentada. Ela me olhou como se eu a tivesse insultado em público. Você sempre tem que rebater. Por que não pode ser agradável uma vez na vida? Aquela palavra, agradável, era a arma favorita dela. Significava quieta. Significava obediente. Significava invisível. Senti algo quente subir pela garganta. Talvez eu rebata porque você empurra primeiro, eu disse. O carro ficou mais frio, mesmo com o ar-condicionado quebrado. Meu irmãozinho continuava apertando os botões do videogame como se pudesse nos abafar. Minha irmã cantarolava para si mesma, nova demais para entender que nossa família só soava alegre quando havia plateia. Catherine entrou em um posto de parada como se estivesse estacionando a discussão. Todo mundo para fora, ela ordenou. Lá fora, ela não baixou a voz. Nunca baixava quando achava que estava certa. Olha para você, ela disse. Você nem consegue fingir que está feliz. Você me envergonha. Eu ri de novo, um riso seco e amargo. Quem passa vergonha é você. O rosto dela endureceu. Ela olhou além de mim, para as máquinas de venda automática e para as famílias entrando e saindo, como se estivesse se certificando de que havia testemunhas. Então fez algo que eu não esperava. Porque a gente não deixa ela aqui, disparou. Não falou comigo, falou para o ar, como se eu fosse um problema do qual ela estava cansada de carregar. Talvez um pouco de espaço te ensine o que significa fazer parte dessa família. Eu disse, tudo bem, me deixa. Eu quis dizer aquilo como um desafio, como uma forma de chamar o blefe dela. Catherine não piscou. Abriu a porta de trás, pegou minha mochila e enfiou nos meus braços. Senta ali, disse, apontando para um banco debaixo de um poste de luz. Pensa no que você fez. Quando estiver pronta para agir como um membro desta família, nós voltamos. Eu a vi se afastar e esperei pela pausa, pelo momento em que ela se viraria e diria que estava brincando. Ela não fez isso. Entrou no banco do motorista.
Meu irmão não levantou os olhos. Minha irmã me encarava com os olhos arregalados, como se estivesse assistindo a um filme que não devia ver. Dei um passo à frente. Mãe, para. Isso é loucura. Catherine me olhou através do para-brisa com aquela expressão calma e controlada que usava com professores e vizinhos. Isso são consequências, ela articulou com os lábios. Então o carro começou a andar. No começo foi devagar, como se estivesse me dando uma última chance de correr e implorar. Depois ela pisou no acelerador, e a distância se abriu como uma ferida. Fiquei parada no concreto, as mãos apertando as alças da mochila, vendo minha própria família desaparecer pela rampa. A primeira onda foi de incredulidade. A segunda, de raiva. A terceira, de um medo que eu me recusei a nomear. Olhei o celular, uma barrinha vermelha, sem carregador, sem dinheiro. Entrei no banheiro, joguei água no rosto e encarei o espelho como se pudesse me convencer a ser mais velha, mais dura, mais segura. Tentei pedir a uma mulher perto das pias se ela tinha um carregador. Ela me olhou, desviou o olhar e disse que estava com pressa. Fui até o balcão, mas o atendente disse que o telefone público lá fora não funcionava havia meses. Voltei para fora e me sentei no banco, como minha mãe tinha mandado, porque alguma parte de mim ainda achava que a obediência a faria voltar. 5 minutos, 10, 20, nenhum carro. Quando meu celular apagou de vez, senti o mundo inclinar. Eu podia ficar ali esperando, rezando para que minha mãe se lembrasse de que tinha uma filha, ou podia me mover. E quanto mais tempo eu ficava sentada, mais eu percebia algo enjoativo. Ela não ia voltar rápido, porque voltar rápido significaria admitir que tinha ido longe demais. Então eu me levantei. Olhei para a placa da próxima saída e li a distância em voz alta, como se fosse um plano. 6 milhas, um posto de caminhoneiros, um posto de gasolina, luzes, pessoas. Se eu chegasse até lá, poderia carregar o celular. Poderia ligar para alguém que acreditasse em mim. Poderia deixar de ser uma lição e voltar a ser uma pessoa. Apertei os cadarços do tênis e comecei a andar. A primeira milha foi pura adrenalina. A raiva mantinha minhas pernas em movimento, e toda vez que um carro passava eu imaginava que fosse minha mãe voltando. E eu me odiava por ainda ter esperança. Na segunda milha, o calor começou a vencer. A camisa grudava na pele. A garganta parecia lixa. Mantive os olhos na linha branca para não encarar a estrada e imaginar meu corpo nela. Uma buzina soou e um caminhão passou perto demais. Tropecei, me segurei e senti o coração bater contra as costelas. Foi ali que entendi o quão imprudente aquilo era. 17 anos é idade suficiente para responder de volta, mas não para estar segura sozinha numa rodovia. Tirei o celular do bolso de novo, mesmo morto, só para segurar algo que parecesse uma linha de vida. Pensei em voltar, retornar ao ponto de parada e pedir ajuda a estranhos até que alguém finalmente ajudasse. Mas então imaginei minha mãe contando a história depois. Ela exageraria. Diria, ela fugiu. Diria que eu sou dramática. Diria que estava me ensinando responsabilidade. Eu precisava de prova. Precisava que a minha versão da verdade existisse fora da boca dela. Então comecei a tirar fotos mentais. O nome do ponto de parada, o horário no letreiro digital grande na entrada, as palavras exatas que ela disse: senta aí. Vamos embora sem você. Na terceira milha, meu estômago se contraiu. Diminuí o ritmo, me forcei a respirar e tentei não entrar em pânico. Criei regras para sobreviver. Continue andando. Não aceite ajuda de ninguém que faça sua pele arrepiar. Se um carro parar, fique do outro lado da mureta. Se um homem descer, não chegue perto. Dei uma risada seca, só um som curto, porque minha mãe chamaria isso de paranoia. Diria que eu estava sendo difícil de novo. Ela nunca entendeu que eu não me sentia segura no mundo dela. E agora eu também não me sentia segura no mundo real. Por volta da quarta milha, meus pés começaram a queimar. Meus tênis eram baratos e eu sentia bolhas se formando. Tentei pensar em outra coisa, mas minha cabeça ficava presa na mesma pergunta. Como ela pôde fazer isso comigo? Não só me deixar, mas me deixar com um silêncio que dizia que eu merecia.
Quando cheguei à quinta milha, vi a placa do posto de caminhoneiros ao longe, e o alívio foi tão forte que quase me fez chorar. Engoli em seco. Chorar depois. Agora era sobreviver. Então, pouco antes da sexta milha, um caminhão diminuiu atrás de mim. Meu corpo inteiro ficou tenso. O caminhão manteve certa distância, piscando o alerta, acompanhando meu ritmo como se estivesse me observando. Cheguei mais perto da mureta e me preparei para correr. O caminhão parou à minha frente, inclinado de modo a bloquear o acostamento do tráfego que vinha. A porta do motorista se abriu. Um homem desceu devagar, mãos visíveis, sem pressa. Ei, ele chamou, mantendo a voz normal. Você está bem aí? Eu não respondi. Dei um passo para trás, pronta para disparar. Ele assentiu, como se entendesse. Não vou chegar mais perto. Eu só vi você andando e achei que talvez precisasse de água. Só isso. Ele colocou uma garrafa lacrada no chão e recuou. Só então reparei nos detalhes que o tornavam menos ameaçador. Uma aliança, o logotipo de uma empresa na camisa, uma câmera no painel da cabine, coisas práticas, não um estranho sem nada a perder. Peguei a garrafa sem diminuir a distância entre nós. O plástico estava frio contra meus dedos. Girei a tampa e bebi como se meu corpo estivesse esperando permissão. Qual é o seu nome, garota? Ele perguntou. Tessa, eu disse, e minha voz rachou de exaustão. Eu sou o Ron, ele disse. Escuta, eu posso chamar a polícia para você ou posso te levar até aquele posto ali na frente e a gente encontra alguém oficial. De qualquer forma, você não devia estar andando nesse acostamento. A palavra polícia fez meu estômago revirar. Eu não queria drama. Não queria manchetes. Não queria que minha mãe transformasse aquilo em mais uma história sobre como eu era difícil de lidar. Mas eu também sabia de outra coisa. Se eu não fizesse nada, ela faria de novo. Talvez não comigo, mas com alguém menor, mais fraco, alguém que não conseguisse andar 6 milhas. Apontei para o caminhão dele. Como eu sei que você é seguro? Ron assentiu de novo, como se já esperasse a pergunta. Esperto. Tira uma foto da placa. Tira uma foto do meu rosto. Liga para quem você confia quando a gente carregar seu celular. Você senta do lado do passageiro com a porta destrancada. Se não gostar de qualquer coisa, você sai. Ele ainda me ofereceu a carteira de motorista dele para eu segurar enquanto decidia. Foi aí que o medo dentro de mim mudou de lugar. Ele não desapareceu, mas abriu espaço para outra coisa, controle. Peguei meu próprio celular, morto como uma pedra, e levantei como se fosse uma câmera, fingindo que estava gravando. Ron não reclamou. Ele esperou. Tá bom, eu disse por fim. Posto de caminhoneiros. Sem desvios. Sem desvios, ele concordou. Tessa, sinto muito. Seja lá o que aconteceu, você não merecia. Quando subi na cabine, minhas pernas tremiam. Não pelos degraus, mas pelo momento. Eu tinha andado 6 milhas porque minha mãe queria ganhar uma discussão. Agora eu estava sentada ao lado de um estranho porque me recusava a perder a vida. Ron estacionou sob luzes fortes, onde outros caminhões se alinhavam como uma pequena cidade. Ele não tocou na minha mochila. Não fez perguntas pessoais. Me levou direto até o balcão e disse ao caixa: encontrei essa garota na rodovia. Ela precisa de um carregador e de um lugar seguro para sentar. A atendente me olhou, de verdade olhou, como se conseguisse ver o medo que eu tentava esconder. Ela puxou um fio de uma gaveta e apontou para uma cabine perto da janela. Senta ali, querida, e você não vai embora até a gente resolver isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu conectava o celular. A tela acendeu com 1%, como se estivesse acordando de um coma. As notificações entraram todas de uma vez. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem desesperada, nada. Aquele vazio bateu mais forte do que a caminhada. Minha mãe nem tinha tentado saber de mim. A lição não tinha terminado. Mal tinha começado. Ron sentou em frente a mim, mas manteve distância, me dando espaço como se soubesse que eu precisava. Fiquei encarando o celular até chegar a 5% e então abri o discador. Não liguei para minha mãe.
Ainda não. Liguei para o único número que eu conseguia lembrar sem os contatos. Minha melhor amiga. Ela atendeu no segundo toque e eu nem disse oi. Eu disse: preciso que você me escute. E então contei tudo de uma vez, sem respirar, antes que eu desistisse. Houve uma pausa, e então a voz dela ficou firme. Onde você está? Vou ligar pro meu pai. Vamos chamar a polícia. Não se mexe. Meu peito apertou. Eu não quero que minha mãe seja presa, eu sussurrei. Tessa, ela te deixou numa rodovia, minha amiga disse. Ela já fez a parte perigosa. Você só está contando a verdade. Ron se levantou e foi até o balcão. Disse à atendente que ficaria ali até um policial chegar. Ela sentiu como se aquela não fosse a primeira emergência da meia-noite. 15 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Uma policial entrou primeiro. Se apresentou, perguntou meu nome, minha idade, se eu estava machucada. Respondi como se estivesse recitando fatos sobre outra pessoa. Então ela fez a pergunta que fechou minha garganta. Quem te deixou aqui? Eu contei. Minha mãe, Catherine Allen. Dizer o nome da minha mãe para uma policial pareceu traição. Então eu me lembrei do banco, das luzes de freio, do silêncio, e deixou de parecer traição. Começou a parecer responsabilidade. A policial saiu para fazer ligações. Quando voltou, a expressão dela estava diferente, mais tensa. Sua mãe está na linha, ela disse. Ela quer falar com você. Meu coração disparou. Peguei o telefone mesmo assim. Tessa, disse minha mãe, calma como sempre. Onde você está? Num posto de caminhoneiros, eu disse. 6 milhas de onde você me deixou. Houve uma respiração. Depois o tom dela ficou irritado, como se eu tivesse atrapalhado os planos dela. Você devia ter sentado e esperado. Devia ter pensado. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos doeram. Eu pensei. Pensei em como foi fácil para você ir embora dirigindo. Não seja dramática, ela rebateu, ríspida. Você está fazendo isso parecer maior do que é. Eu ia voltar. Quando? Eu perguntei. Depois do jantar, depois que você se acalmasse. Depois que provasse seu ponto. Silêncio. A policial observava meu rosto enquanto eu escutava, como se conseguisse perceber quando a manipulação estava acontecendo. Minha mãe tentou de novo, agora mais suave, encenando arrependimento porque havia plateia. Querida, volta para casa. A gente conversa. Você já me envergonhou o suficiente. Aquela última frase foi um presente, porque deixou claro o que realmente importava para ela. Entreguei o telefone de volta à policial. Eu não me sinto segura voltando com ela esta noite, eu disse, e era verdade. A policial assentiu como se estivesse esperando por aquela resposta. Tudo bem, ela disse. Vamos fazer isso do jeito certo. Ela perguntou se havia outro adulto em quem eu confiasse, um parente, um professor, qualquer pessoa. Pensei nas mulheres da minha vida. A maioria estava ligada à minha mãe, leal a ela por padrão. Mas um nome me veio à cabeça, alguém que minha mãe não controlava. Senhora Harper, minha professora de artes. A policial ligou. Para meu choque, a senhora Harper atendeu e, em menos de 1 hora, estava lá, cabelo preso para trás, olhos firmes, como se fosse enfrentar o mundo por mim se fosse preciso. Quando ela me abraçou, eu finalmente me permiti respirar. Mas, ao sairmos, vi o nome da minha mãe escrito em um formulário que a policial segurava, colocação de menor em perigo, investigação, relatório. E percebi algo. A lição da minha mãe sempre foi sobre poder. Ela achava que podia tirar o meu. Naquela noite, o poder estava mudando de mãos. As semanas seguintes foram feias de um jeito silencioso. Houve ligações de números que eu não reconhecia. Mensagens que oscilavam do doce ao furioso quando eu não respondia rápido bastante. Parentes que eu mal conhecia deixavam recados falando de perdão, como se o perdão fosse uma dívida que eu tivesse. O boletim de ocorrência não desapareceu como os problemas da minha mãe costumavam desaparecer. Uma assistente social me entrevistou na escola. Outra entrevistou meus irmãos.
Minha mãe teve que explicar oficialmente porque achou que abandonar uma menor numa rodovia era educação. Ela tentou reescrever a história. Disse que eu saí correndo. Disse que eu ameacei me machucar. Disse que estava com medo. Disse que só tinha dado a volta no quarteirão. O policial já tinha checado as câmeras do ponto de parada. A verdade não era flexível. Ainda assim, minha mãe não pediu desculpas, nenhuma vez. Ela me culpou por fazê-la parecer mal. Ela culpou a policial por exagerar. Culpou a senhora Harper por ficar do meu lado. Culpou todo mundo, menos a mulher no banco do motorista. Meu pai finalmente ligou, e a voz dele soava cansada, como se ele estivesse perdendo batalhas naquela casa havia anos. Ele me pediu para voltar para casa, para que tudo pudesse voltar ao normal. Normal, pensei. É você assistir enquanto ela me machuca e chamar isso de paz? Eu disse a ele que não voltaria. A senhora Harper me ajudou a dar entrada na papelada para a guarda temporária até eu completar 18 anos. Me ajudou a encontrar um trabalho de meio período. Me ajudou a me candidatar a bolsas de estudo. Ela não me pediu para perdoar. Me perguntou o que eu queria. A resposta me chocou. Eu queria que minha mãe entendesse que eu não era dela para ser quebrada. Então tomei uma decisão que parecia engolir vidro. Cortei contato com eles. Troquei meu número. Parei de conferir a caixa de correio. Bloqueei as contas nas redes sociais, uma por uma. No dia em que fiz 18 anos, assinei meu próprio contrato de aluguel de um estúdio minúsculo e dormi no chão porque não tinha dinheiro para uma cama. Eu estava exausta, apavorada e mais feliz do que jamais tinha sido. Os anos passaram. Aulas da faculdade, turnos noturnos, amigos que viraram família, terapia que me ensinou uma palavra que minha mãe odiava, limites. De vez em quando, eu ouvia algum boato por meio de um amigo de um amigo. Minha mãe dizendo às pessoas que eu era ingrata. Minha mãe dizendo às pessoas que eu era instável. Minha mãe dizendo às pessoas que fez tudo o que pôde. Eu não a corrigi. Deixei o silêncio fazer o que sempre fazia. Protegê-la. E então, ontem, depois de toda aquela distância, um envelope grosso apareceu na minha caixa de correio, com uma caligrafia que eu conhecia como uma cicatriz. Um convite de chá de bebê, os nomes deles impressos direitinho no remetente, como se nada tivesse acontecido, como se tivessem o direito de entrar na minha vida quando fosse conveniente. Eu rasguei. Varri tudo para o lixo. Mas, mais tarde naquela noite, não consegui dormir, porque um único convite rasgado trouxe a rodovia de volta debaixo dos meus pés, e eu percebi que tinha terminado de ser uma lição. Eu estava pronta para ser quem ensina. Ontem deveria ter acabado quando rasguei aquele convite e joguei no lixo. Mas o papel não ficou morto. Ele me seguiu pela noite como o zumbido dos pneus numa estrada. De manhã, pesquei os pedaços, alisei sobre a mesa da cozinha e encarei até os olhos arderem. Chá de bebê, sábado, 14 horas. Um endereço que eu não via havia anos. Os nomes deles no remetente, impressos como se ainda tivessem o direito de colar um selo na minha vida. Meu primeiro instinto foi simples. Ignorar. Deixá-los se perguntarem. Deixar o silêncio fazer com eles o que costumava fazer comigo. Então imaginei uma sala cheia de mulheres rindo, passando meias minúsculas de mão em mão, tirando fotos sob balões em tons pastel, e minha mãe no centro de tudo, radiante com a coisa que ela mais amava no mundo, uma plateia. Eu já conseguia ouvir a voz dela, doce e polida, contando alguma versão da nossa história que a fizesse parecer corajosa e me fizesse parecer quebrada. Ela diria, eu era uma adolescente problemática. Diria, ela fugiu. Diria, eu tentei de tudo. E todo mundo concordaria, porque as pessoas adoram uma mãe que afirma ter sofrido pelo filho. Fiquei ali, com os dedos pairando sobre o celular, e percebi o que aquele convite realmente era. Não era uma oferta de paz. Era um teste. Eu ficaria quieta e deixaria que ela me reescrevesse mais uma vez ou, finalmente, tomaria o controle da história que ela roubou? Liguei primeiro para a senhora Harper. Não conversávamos muito havia alguns anos, mas ela atendeu como se nenhum tempo tivesse passado. Contei sobre o convite, sobre o endereço no remetente, sobre como meu estômago revirou no segundo em que vi aquela caligrafia.
Ela ouviu e então disse uma única frase que me firmou: você não deve a eles a sua presença, mas deve a si mesma a sua verdade. Em seguida, liguei para minha melhor amiga, a mesma que atendeu naquela noite no posto de caminhoneiros. Ela riu quando contei que estava pensando em ir, não porque fosse engraçado, mas porque entendeu o que aquilo significava. O fato de eles terem te mandado algo pelo correio significa que acham que estão seguros agora, ela disse. Acham que o tempo apagou o que fizeram. Então, o que você vai fazer? Foi nesse momento que parei de pensar como a garota de 17 anos no acostamento e comecei a pensar como a mulher que construiu uma vida do nada. Eu não ia aparecer para gritar. Não ia jogar um bolo, virar uma mesa ou fazer qualquer coisa que permitisse a minha mãe apontar e dizer: tá vendo? É por isso que a gente não conseguia lidar com ela. Minha vingança seria limpa, clara, impossível de distorcer. Abri o antigo número do processo em um e-mail que a senhora Harper havia me encaminhado anos atrás. Solicitei o relatório de novo. Imprimi as páginas que importavam. Data, local, menor abandonada, depoimento colhido. Vasculhei meu armazenamento na nuvem e encontrei uma foto que eu não abri havia uma eternidade. Uma imagem borrada da porta de um caminhão com o logotipo de uma empresa, tirada no posto de caminhoneiros quando meu celular finalmente voltou à vida. Eu a tinha tirado sem pensar, apenas como prova de que não estava imaginando aquela noite. Abaixo da foto havia um carimbo de data e hora. Então fiz algo que vinha evitando havia anos. Procurei o endereço deles na internet. A mesma casa, a mesma rua, o mesmo gramado perfeito que fazia os vizinhos dizerem: sua família parece tão bonita. Inserei o mapa até a raiva antiga começar a subir. Então a forcei para baixo. Não era raiva, era foco. Escrevi uma carta, não para enviar, mas para ler. Uma página. Sem poesia, sem implorar, apenas fatos e consequências. Pratiquei em voz alta até que minha voz parasse de tremer. Ensaiava o momento em que ela tentaria me calar e o que eu diria de volta: você não tem mais o direito de me silenciar. Também planejei uma saída, porque vingança é inútil se você deixa que ela te prenda de novo. Eu entraria, diria o que precisava dizer e sairia enquanto ainda tivesse poder. Na sexta-feira à noite mal dormi. Continuava pensando na pergunta que nunca respondi aos 17 anos: se as pessoas que te criaram podem te abandonar tão facilmente, o que significa realmente família? No sábado de manhã, me vesti como se fosse para uma entrevista de emprego, não para um chá de bebê. Simples, calma. Coloquei o relatório impresso e minha carta em uma pasta comum. Não usei nada que me deixasse dramática, porque sabia que minha mãe procuraria qualquer desculpa. Antes de sair, fiquei na frente da minha porta, chaves na mão, e me perguntei uma última vez se eu estava fazendo isso por eles. Não. Eu estava fazendo isso pela garota no acostamento que continuou andando porque se recusava a implorar. Quando cheguei à casa, carros ocupavam os dois lados da rua. Música atravessava as janelas abertas. Risadas. As mesmas risadas que eu costumava fingir. Fiquei no carro por um minuto inteiro, respirando, sentindo o coração bater contra o cinto de segurança. Então peguei a pasta, saí e caminhei em direção à porta da frente como se eu pertencesse ali. Porque a verdade pertencia ali. No momento em que toquei a campainha, quase dei meia volta. Não por medo da minha mãe, mas porque percebi como seria fácil continuar vivendo sem isso. Eu havia sobrevivido sem fechamento. Construí força sem desculpas. Mas então a porta se abriu e eu vi um rosto que não via há anos. Minha irmã Ava estava ali, visivelmente grávida, bochechas coradas de emoção, uma mão segurando uma fita. O sorriso dela começou e congelou, como se o cérebro não conseguisse decidir se eu era real. Tessa, ela sussurrou. Ouvir meu nome na voz dela quebrou algo dentro de mim. Eu não tinha vindo por minha mãe. Eu tinha vindo por isso. Pela próxima geração, pela chance de que o padrão da família parasse aqui. Atrás dela, a sala de estar estava lotada de mulheres com sacolas de presente e pratos de papel. Alguém gritou, pensando que eu era outra convidada. Então minha mãe apareceu, deslizando para frente com um sorriso de anfitriã tão ensaiado que parecia costurado no rosto. Catherine parou quando me viu. Por um segundo, sua expressão vacilou, apenas um lampejo de choque. Então voltou ao normal.
Tessa, disse suavemente, como se estivesse encenando preocupação. Você está aqui. Ava se virou para ela. Mãe, você não me disse que ela vinha. O tom carregava confusão e algo mais afiado por baixo, como se tivesse acabado de perceber que o convite não era tão inocente quanto pensava. Minha mãe olhou para Ava, depois para mim, e pude ver o cálculo nos olhos dela. Ela estava decidindo como controlar a situação. Estendeu a mão para meu braço, como se fôssemos próximas. Eu dei um passo para trás antes que os dedos dela me tocassem. Não estou aqui para estragar sua festa, disse alto o suficiente para o grupo mais próximo ouvir. Estou aqui porque você me convidou e porque não serei mais seu segredo. A sala ficou em silêncio daquele jeito rápido e antinatural, como se alguém tivesse abaixado o volume de todo mundo ao mesmo tempo. O sorriso da minha mãe se contraiu. Não é a hora, ela murmurou, a voz ainda suave. Por favor, não faça isso. Olhei ao redor da sala, rostos voltados para mim, curiosos, cautelosos, famintos por contexto. Senti o velho impulso de encolher, de pedir desculpa por existir. Ele veio como uma onda e passou. É exatamente a hora, eu disse, porque está uma sala cheia de mulheres celebrando a maternidade. E vocês precisam ouvir que tipo de mãe você foi para mim. Meu pai também estava lá, parado perto da entrada da cozinha, mais velho do que eu lembrava, os olhos cansados do mesmo jeito que soaram ao telefone anos atrás. Ele deu um passo à frente, como se quisesse me parar, e então se conteve. Ele sabia. Sempre soube. Ava engoliu em seco. Tessa, do que ela está falando? Abri a pasta, tirei o boletim de ocorrência e o segurei como um espelho. Minha voz se manteve firme porque eu tinha praticado, mas eu ainda sentia o tremor sob as costelas. Quando eu tinha 17 anos, fui deixada em um ponto de parada na rodovia. Não perdida, não vagando. Deixada. Era para me ensinar uma lição. Eu caminhei 6 milhas pelo acostamento até que um caminhoneiro me ajudou a chegar a um lugar seguro. A polícia registrou um relatório. É este. Uma mulher perto do sofá levou a mão à boca. Outra sussurrou, meu Deus. O rosto da minha mãe empalideceu e depois corou. Ela tentou rir, um sonzinho curto e desdenhoso. Não foi isso que aconteceu. Você está distorcendo. Não desviei os olhos dela. Você pode negar, eu disse. Mas não pode reescrever um documento que não controlou. Não pode reescrever as câmeras do ponto de parada. Não pode reescrever o policial que ligou para você naquela noite. Minha mãe deu um passo à frente, a voz descendo para aquele tom de aviso familiar. Tessa, para. Você está se envergonhando. Lá estava. A mesma frase, a mesma arma. Quase sorri, porque ela não tinha mudado nada, e isso tornou as próximas palavras mais fáceis. Não, eu disse. Eu estou te envergonhando, e essa é a diferença. Ava encarou o papel, depois minha mãe. Você me disse que ela tinha fugido, Ava falou, a voz subindo. Você me disse que ela era dramática e ingrata. Minha mãe se virou bruscamente para ela. Ava, querida, você não entende. Ava deu um passo para trás, como se a verdade queimasse. Não me chama de querida, ela retrucou. Você deixou ela lá? A boca da minha mãe se abriu e se fechou. Meu pai finalmente falou, a voz áspera. Catherine, responde. A sala parecia prender a respiração. Minha mãe olhou em volta, procurando aliados, mas ela tinha construído o poder dela em ser acreditada, e a crença morre rápido quando os fatos aparecem. A voz dela tremeu pela primeira vez naquela tarde. Eu estava tentando ensinar respeito. Ela disse que estava fora de controle. Ela sempre brigava comigo. Eu achei que ela ficaria ali. Achei que ela esperaria. Eu ia voltar. Inclinei a cabeça. Quando? Perguntei. Depois do jantar. Depois que você provasse seu ponto. Depois que você aproveitasse o silêncio. Os olhos da minha mãe brilharam de raiva. Você estava bem, ela disse. Nada aconteceu com você. Virei um pouco o corpo para que todos ouvissem a próxima parte. Algo aconteceu. Eu aprendi que o seu amor tinha condições.
Aprendi que você arriscaria a minha segurança para ganhar uma discussão. Aprendi que ninguém nesta casa me protegeria se isso significasse te enfrentar. E aprendi que, se eu quisesse viver, precisava ir embora de você. Meu pai estremeceu, como se as palavras também o tivessem atingido. Ava cobriu a boca, lágrimas enchendo os olhos. Eu odiei estar machucando ela, mas também sabia que ela merecia a verdade antes de trazer uma criança para a mesma tempestade. Tirei a carta que eu tinha escrito, mas não li tudo. Eu não precisava. Eu tinha a sala. Eu tive o momento. Tive o que a Tessa de 17 anos nunca teve, uma voz que as pessoas precisavam ouvir. Não ouvi nada de você por anos, disse a minha mãe. Não porque você não podia me encontrar, mas porque entrar em contato significaria admitir o que você fez. E então você enviou um convite de chá de bebê com os nomes de vocês como se fossemos uma família normal. Como se você não tivesse abandonado sua filha numa rodovia. Então aqui está o que eu quero, e é simples. Dei um passo à frente, sou o suficiente. Quero que você diga a verdade em voz alta para todos e quero que peça desculpas. Não em particular, não depois, agora. Porque se você está prestes a comemorar se tornar avó, então precisa encarar o que fez como mãe. Minha mãe me encarou como se quisesse arrancar as palavras da minha boca, mas não pôde. Não aqui. Não com testemunhas, não com Ava olhando para ela como se visse uma estranha. Por um longo segundo, ela não disse nada. Então, muito baixinho, sussurrou, desculpa. Eu balancei a cabeça uma vez. Não para mim, eu disse. Para a sala, para sua filha, para a verdade. Seu maxilar se endureceu. Seus olhos se moveram para os convidados, para as decorações, para os celulares que começaram a subir nas mãos trêmulas. Finalmente, ela falou mais alto, a voz frágil. Eu deixei a Tessa em um ponto de parada na rodovia quando ela tinha 17 anos. Não deveria ter feito isso. Eu estava errada. Um murmúrio percorreu a sala, metade choque, metade julgamento. Eu quase senti sua reputação rachar e percebi que esse era o preço que ela havia evitado por anos. Não prisão, não multa, algo que ela se importava mais, ser vista. Ava enxugou o rosto e me olhou. Por que você não me contou? Perguntou. Engoli em seco. Porque eu pensei que contar a verdade faria de mim a vilã da história dela, disse. E eu estava cansada de lutar por um lugar em uma família que só me amava quando eu ficava quieta. Ava sentiu lentamente, como se algo dentro dela tivesse se encaixado. Ela se virou para nossa mãe. Você não está mais comandando isso, disse Ava. A voz estava calma, mas atingiu como um martelo. Este é o meu chá de bebê, e eu não vou começar minha maternidade com mentiras. Minha mãe se enrijeceu. Ava. Ava levantou o queixo. Vá para a cozinha, suba para o andar de cima, ou vá para qualquer lugar que não seja o centro desta sala agora. Meu pai não a impediu. Ele apenas ficou ali, ombros caídos, parecendo um homem que finalmente entendia o custo do próprio silêncio. Minha mãe olhou em volta uma última vez, procurando controle. Então se afastou com passos rígidos, passando pela mesa de presentes como se fosse um estranho. As pessoas a viram ir embora. Ninguém a deteve. Essa foi a verdadeira vingança, não minhas palavras. O jeito como a sala decidiu que ela não podia mais se esconder. Eu poderia ter ficado. Poderia ter aproveitado o momento. Poderia ter exigido mais. Mas vingança não é sobre arrastar o passado para sempre. É sobre cortar o cordão. Fechei a pasta, a segurei contra o peito e olhei para Ava. Não vim tirar seu dia, disse. Vim para garantir que você não criasse uma criança em uma casa onde abandono é chamado de lição. Ava deu um passo à frente e me abraçou cuidadosamente por causa da barriga, mas com força suficiente para eu sentir seu tremor. Fica, sussurrou. Por favor. Pelo menos por um pouco. Balancei a cabeça gentilmente. Não hoje, disse. Hoje eu precisava fazer uma coisa, e fiz. Mas te encontrarei amanhã. Só nós duas, se você quiser. Ava sentiu, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu quero isso. Enquanto eu saía, meu pai me acompanhou até a varanda.
Tessa, disse, me desculpa. Olhei para ele e, pela primeira vez, não suavizei para deixá-lo confortável. Desculpas não reescrevem uma rodovia, disse. Não desfazem 6 milhas, mas podem mudar o que acontece a seguir. Faça melhor pela Ava. Faça melhor por esse bebê. Ele assentiu, olhos marejados. Eu entrei no carro e dirigi, não para casa primeiro, mas para a periferia da cidade, onde começavam as placas da rodovia. Não planejei. Minhas mãos apenas giraram o volante como se lembrassem. Quando cheguei ao ponto de parada, ele era menor do que na minha memória, quase vazio, famílias iam e vinham. Crianças corriam para as máquinas de venda automática. Uma mulher riu enquanto ajustava a jaqueta de um bebê. Eu caminhei até o banco sob o poste de luz, o mesmo lugar ou pelo menos muito próximo. Sentei-me e deixei o ar encher meus pulmões. A Tessa de 17 anos havia se sentado ali esperando por um amor que nunca veio. Hoje, eu me sentei ali sabendo que não precisava dele. Levantei-me, sacudi o jeans e voltei para o meu carro sem olhar para trás. Se você fosse eu, perdoaria alguém que te abandonou?